Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa iluminar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham sim um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 8 de fevereiro de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Modelos de Conduta. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Filipenses capítulo 3, versículos 17 até 19, onde aqui é apresentado para todos nós bons e maus modelos, de condutas, de comportamentos que podem ser copiados, E se nós convivemos com crianças, certamente nós já notamos e percebemos que elas tendem a copiar as pessoas através de gestos, falas de pessoas, aquelas pessoas que estão assim ao seu redor, que são para ela modelos de condutas para elas naquele presente e no futuro. E o comportamento imitativo dessas crianças, ela é um fenômeno bem comum e desempenha-se um papel importante no desenvolvimento infantil e também para o futuro, e um aprendizado para elas. E à medida que elas crescem, elas encontrarão outros modelos, talvez assim conectados com a carreira escolhida, com a profissão escolhida, ou mesmo até mesmo biografias que elas leram durante o seu período de criança até adulto. Elas também podem aprender com as experiências de personagens bíblicos, que é um exemplo para todos nós, e que lhe deram bastante desafios de compará-los com suas próprias experiências de vida. E as crianças, elas imitam, admiram determinadas pessoas que servem como modelos para o futuro. Infelizmente, as mídias sociais, elas estão repletas de péssimos, maus exemplos. Somos bombardeados diariamente com conteúdos sensacionalistas, histórias que exploram problemas obscenos, que fazem muito mal para as crianças. E os leitores de Paulo, de Filipos, embora obviamente eles não lidassem com internet, ou talvez alguma mídia, ou talvez jornal que não tinha na época, mas eles enfrentaram desafios semelhantes a esses contextos, O fato é que o mundo em que Paulo vivia, ele era muito corrupto, muito mau, era imoral, era maligno, como também é nos nossos dias. O mal sempre existiu, sempre está no nosso meio, e em grande quantidade e continuará existindo até o fim. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até 19, Paulo mostra assim os bons e maus modelos de comportamentos que ajudam a nós a diferenciá-los. Ele mostra assim sinais para que nós possamos encontrar as diferenças. E o apóstolo afirma que bons modelos a ser seguido é o que nós devemos copiar a conduta e o caráter de Cristo. Esta é a melhor realmente experiência, a melhor forma realmente de nós copiarmos essa conduta. E Paulo aponta que os maus têm um apetite muito ruim, das mídias, das coisas que se encontram, se interessam por isto e eles tendem a contaminar as pessoas. E elas pensam assim nas coisas terrenas, e a chave importante para nós distinguir desse mal, esses mau caráter, e para não copiar de forma nenhuma,
é distingui-los, é observar as suas atitudes práticas, né? Onde o que eles focam, o que eles fazem, né? E assim que nós devemos proceder na nossa vida e também tomar cuidado com as crianças que nós estamos educando. Quase toda semana surge assim, um artigo novo nas mídias sociais, em jornais, descrevendo pessoas assim, de sucesso, né? Contando a sua trajetória e de como nós poderemos alcançar, né, o mesmo sucesso usando as mesmas técnicas, né? Todos os seres humanos ele tem algum momento da vida que ele encontra outras pessoas que admiramos e queremos imitar. Eu mesmo, na minha adolescência, queria imitar um homem chamado Zé da Banha, que ele era assim, um homem bem sucedido nas suas vendas, que ele andava por toda a cidade, mas era um homem bem sucedido, né, pelas vendas, era um playboy inveterado, tinha muitas namoradas, muitos carros, muitos bens, e eu sempre gostava de querer ser igual a ele, ou se aproximar, né, mas nunca cheguei a isso. Mas para as crianças é muito importante que elas copiem, né, que elas imitem bons modelos de sucesso, principalmente nos primeiros anos de vida. Isso faz muito bem, onde o ideal é que os pais, o que os pais almejam para seus filhos, que sucesso seu pai pretende para seu filho, o que ele pretende para o futuro do seu filho. E na medida que crescem, se desenvolvem, e elas encontrarão outros modelos de pessoas bem-sucedidas, talvez ligadas à carreira profissional que elas escolheram, ou com mesmo biografias que um dia elas acabaram lendo e vendo e acabam copiando isso. Mas o mais importante é que essas crianças conheçam personagens bíblicos, né? Algo verídico, algo que Deus colocou para nós ali, para com um bom exemplo e ensinamento, onde essas pessoas bíblicas elas tiveram dons e talentos e foram dados por Deus e elas desenvolveram, né? Lidaram com desafios também e devem comparar com suas próprias experiências de vida essas crianças quando leem realmente a Bíblia. Porém, no mundo de hoje, as mídias sociais exploram maus exemplos e todo cuidado é pouco com os nossos filhos, que nós devemos estar atentos para com eles, por esses bombardeios com conteúdos mentirosos, sensacionalistas, que apresentam histórias que exploram os problemas obscenos, né, de sexo, cheio de vícios, aproveitando a vida caótica desse mundo, de celebridades famosas que induzem essas crianças e induzem ao erro. Da mesma forma, na época do apóstolo Paulo em Filipos, tinham esses tipos de personagens influenciadoras, que embora obviamente não lidassem com a internet, porque não havia, mas eles tentavam de alguma forma iludir os cristãos, desencaminhá-los. E esses leitores de Paulo enfrentavam desafios semelhantes que nós temos hoje, porém de forma diferente, né? Onde essas pessoas assim, influenciadoras, elas se infiltravam nas igrejas primitivas cristãs e faziam todos os tipos assim, de sorte, como fossem bons exemplos, com motivações financeiras e gananciosas, exploravam a fé das pessoas com aquela máscara, né, de piedade, como hoje Satanás faz, que ele se disfarça de anjo de luz para levar as pessoas ao engano. O fato é que o mundo em que o apóstolo Paulo vivia, ele era tremendamente corrupto, imoral e bem maligno, né? Com o mundo dos nossos dias quase semelhantes. O mal sempre existiu, né, em grandes números e em todos os lados, e continuará a existir até o fim dos tempos, até antes da volta de Jesus. O problema é que a forma que nós reagiremos contra isto. Bom, em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19,
O apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a seguirem uma fé madura, para não caírem em enganos e que eles pudessem imitar a ele próprio, Paulo, como modelo, em contraste com os falsos mestres que apareciam, né? E que ele, Paulo, chama de inimigos da cruz, cujo objetivo dessas pessoas enganadoras era desviar do caminho de Cristo o máximo de pessoas e apresentar a eles prazeres carnais, bens materiais desse mundo. Paulo nunca exortou esses falsos líderes com aspereza, e sim com inteligência e sabedoria, com amor. Eu fazia com todos que discordavam da palavra de Deus, e nunca chamou esses inimigos duramente. Ele só chamava de inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, que ele fala em Filipenses 3,18. E como sabe, o apóstolo Paulo observou que havia questões assim bem maiores que estavam em jogo, entendendo que a cruz de Cristo quebra essas barreiras, pode levar as pessoas ao arrependimento, e elas podem se voltar a Cristo também e aceitar a Jesus. Coloca todas no mesmo nível, e assim como pecadores que precisam de um Salvador, que diz lá em Filipenses 2, versículos 11 até 14. É preciso, ressaltar que Paulo orientava, ele exortava os filipenses a se concentrarem somente nos bons exemplos, observando a palavra de Deus, a Bíblia, e estarem atentos aos maus exemplos que aconteciam ao redor. Se atentarem cuidadosamente àqueles falsos mestres, cujo modo de vida não condiz com a verdade, porém semelhante ao trabalho que fazia Paulo, mas só que eles imitavam uma forma diferente. E o apóstolo Paulo alerta os romanos e ele diz assim, o seguinte, note bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, que está em Romanos 16, 17. Aqui o Paulo fala aos romanos, na sua igreja, e a todos nós hoje, que Deus abomina todo tipo de qualquer tentativa de pessoas causar divisões, dissensões entre os irmãos com mentiras ou inverdades. Como partidarismo, panelinhas, confusões, são instrumentos de Satanás para levar ao retrocesso da salvação, ou seja, levar essas pessoas à perdição. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6 que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação vem só através dele, Jesus, não existe outro meio. Que você possa ter essa sabedoria, para que você possa realmente observar modelos de conduta cristã que te levem à salvação. Que você tenha um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.